Saudações, invasores de Covil. Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro. E hoje é dia de celebração. E aqui, para essa pauta deliciosa, o nosso queridíssimo editor, Ricardo, o Dragão Maldição. Fala aí, Ricardo. Tu se fudeu. É só isso mesmo? Não. Tá. Aqui é o Ricardo, o Dragão Maldição. E você já ouviu, você já deu play, mas não ouviu até o final? Que coisa feia, coisa feia. E você não abriu o Instagram pra seguir a gente? Você já deu play, você já se ferrou, você viu a thumbnail? Mesmo não clicou? Você nem sabe que você tá fudido. Mas eu vou avisar, você não ouviu esse programa até o final, e você não abriu o Instagram e seguir a gente, ou no YouTube também, nos dois, você é obrigado. Você tá muito lascado, sua parede vai mofar essa semana. Essa é nova. E na semana que vem, pior de todas, o leite que você comprou hoje, ontem e depois de amanhã vai ficar azedo, vai azedar e você não vai ter nem tempo. A bisnaguinha que você comprou vai ficar endurecida e você não vai ter coragem de passar uma manteiguinha nela. Você vai achar R$5 na calçada, olha que bom, mas vai ser falso. Vai ser um folhetinho de putaria. E você vai ficar triste. Pior que no Rio de Janeiro tem... Perto do orelhão? Perto do orelhão, é claro. O seu ventilador vai ficar fazendo tec-tec-tec quando estiver rodando. E você não vai ter a menor ideia de como consertar. Você vai chamar um especialista pra consertar e nem ele vai saber. Grande mistério. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mas é claro. Então, estimada audiência, aqui com a gente, o único, inigualável Bruce do RPGpedia. Palmas para o Bruce. Uhul, agora sim, agora eu consigo. Aí, Ricardo, bota palmas aí. Gente. Olá, tudo bem? E aí, Bruce, beleza? Beleza, eu sou o Bruce Barbosa, sou o diretor de operações lá da RPGpedia e mais outras várias coisinhas aí do meio do RPG, mas hoje em dia é onde eu estou confortavelmente sentado na diretoria da RPGpedia aqui. Estou ansioso. Logo vai vir e eu estou muito animado para vocês verem. Estamos ansiosos, mas antes de mais nada, responde pra gente a pergunta que não quer calar. Bruce, que dragão você é? Eu não podia vir aqui e falar qualquer dragão além do Lagartorre, o dragão de invasores, o meu próprio RPG que está lançando aí. E o Lagartorre é o dragão lá do Reino dos Sonhos, que é um pequeno dragãozinho barrigudinho que parece uma torre e tem habilidades incríveis como ter uma dimensão portátil que você pode entrar e jogar bola de fogo, mesmo sendo de outros elementos. Então eu sou um Lagartorre hoje. E o nome é muito bom. É o Lagartorre que evolui pro Palamandra, que depois faz a metamorfose pro Dragastelo. Né? Então... Caralho, muito foda, mano. Caralho, Dragastelo, que maravilhoso. Agora eu quero ver essa porra, fudeu. Caralho, se ele começasse dizendo eu sou um Dragastelo, eu já ia quebrar muito. É porque o Dragastelo não saiu ainda no livro, então eu falei o que tem pra jogar ainda. Toda vez que ele participar, ele muda o dragão até chegar no Dragastelo. Eu só tenho que chegar no Dragastelo. Exato. Ai, caralho, muito bom o Dragastelo. E é nesse clima lá em cima que nós vamos começar o nosso programa. Então, Ricardo, sobe a vinheta. Aventureiros, sejam bem-vindos ao Covil do Dragão.
uma pergunta que eu acho... Uma pergunta. 100 homens contra um dragastelo. Cara, o Dragastelo ganha. Porque o Dragastelo Dragastelo ganha. é um dragão do tamanho de um castelo, tipo assim. Mas eu quero dar meu input sobre o gorila, se for possível. Por Gente, favor. o pessoal tá achando que o gorila é o King Kong, que é um gorila ciborgue. Obviamente, 100 homens ganham. Assim. É, com certeza. Gente, Não, a humanidade depende. matava mamute. A gente precisa abrir uma live quando a gente tiver com o site, com o canal do Covil funcionando direitinho pra discutir essa parada, aproveitar o trend que ainda está vivo, porque Gente, gera eu acho discussão. que 20 caras bem organizados matam um gorila. Não vai ser rápido, mas matam o gorila. Mas depende do gorila também. É claro, o pessoal bota na internet bota um gorila como se ele fosse um ciborgue de 3 metros de altura. Não, Se for um gorila ciborgue, eu acho que sem Não, nome não Não, ganha, não. tem aquele vídeo que fizeram, botando aí o gorila pra lutar contra 100 pessoas com o IA, né? Dos bonequinhos no Blender. Aham. E o gorila dando soco de boxe. Tem uma coisa clássica, que animais... O ser humano é tem muita energia e estamina. Então ele consegue cansar outros bichos com facilidade, se ele se organizar bem. Sim. Mas tem uma coisa muito importante que o ser humano tem que outros não têm. Que o ser humano é um dos poucos animais que consegue levar um soco na cara. Qualquer animal, quando você dá um soco na cara dele, ele desliga, porque ele não sabe o que tá acontecendo. Porque soco na cara não é uma coisa que acontece no reino animal. É, verdade. Ninguém faz isso. Então, tipo, eu acho que se você der, 3 socos na cara do gorila, ele fica... vai embora, ele pô. cansa. o bicho Não, fica ele vai atordoado, embora. né? Assim, Não, fica primeiro, confuso. se um gorila ver 100 pessoas, ele não vai lá. Isso é verdade. Não, mas só pra deixar claro aqui, em defesa do gorila, embora ele não seja um ciborgue, o gorila tem um couro do cacete, músculo pra caramba, e ainda tem, tipo, uma mordida sinistra. Não, vamos ser sinceros, né? Depois que o gorila pegar o primeiro e quebrar igual um palito de dente, A metade sai os correndo. outros 100 não vai ficar, irmão. Não, pelo Mas tem que ser... Não, quando a gente tá fazendo essa hipótese, são 100 homens bem preparados, assim, pra lutar contra o Não, mas gorila. mesmo que você considere 100 homens bem preparados, a gente tá falando de pessoas na mão pura. Porque, tipo assim, o ser humano, ele Não, é na dominou mão, o reino na animal, mão, pô. dominou o reino animal com ferramentas. Aí, Na beleza, covardia, na covardia. E o fato de estamina, a gente fazia muita estratégia, tipo, pra caçar esses animais que são mais rápidos, tipo, cervos, veados, até mesmo os animais da savana ali que são rápidos pra cacete. Tu dava uma machucadinha nele, já com uma flechinha, com a lança, o bicho saía correndo e o ser humano ia lá, pum, pum, pum. Inclusive, é por isso que a gente tem bunda. A gente consegue correr por mais distância. Sim. Lá estão É. lá os maratonistas pra provar que a gente é capaz. Mas aí o bicho cansa, aí chega lá no bicho cansado e tum, aí finaliza. Agora, numa arena ali, um gorila. Pá, É uma o arena bicho que não tem nada. é Lisa, uma arena né? sem nada. Um gorila contra 100 pessoas peladas, que o gorila também tá pelado, Fica pelado? Aí não. de cueca. Beleza. Dali pra manter os balangandã mais de boa. Mas o gorila tá tendo a desvantagem, o gorila também tá pelado. Pô, depende do gorila, cara. É o gorila do Jojo? Bizarro Adventure? Cara, um gorila padrão, a força do bicho for, é não dá. inacreditável. Cara, o gorila... Tu já viu aquele vídeo do É o orangotango gorila do Overwatch? Esse aí tá armado. Que é o esse... ciborgue, pô. É esse aí que acha que estão lutando. Não, mas É o gorila Groot? esse aí domina todo mundo É mentalmente. o Gorilla Grodd voltando no tempo pra matar o Obama, né? Já viram esse vídeo? É absurdo, assim. Não, mas deve ser Que é maravilhoso. da série do Legend of Tomorrow, assim. Ou é o gorila policial do final do Brasil dos Macacos remake, que aquele tem uma 9mm, né? Aquele ali... Aquele ali tem alcance longo, né? Mas, pô, se tu já viu o vídeo do orangotango pegando o maluco, a perna do maluco pela grade da gaiola? Já vi. O bicho não faz nem força. E é um orangotango, tá? O orangotango é forte pra cacete, não já é tão forte quanto o gorila. Ele agarra o cara não tem o que fazer. Tipo assim, o bicho E pega... o desespero no rosto do maluco. Porra! E a tranquilidade na cara do símil, mano. Então, tipo assim, esses bichos não fazem força. Ele pode arrancar seu braço e sua perna sem cansar muito. Então, tipo, eu acho que, mesmo que comece desarmado, o gorila, depois de matar uns dois, ele começa a usar braços de tacape, pô. Aí eu já vou entrar que se o gorila pode usar braço tacape, a gente pode também. E aí já é humanidade com arma. Aí você não tem como com o gorila. Você arranca o braço do seu amigo e usa como arma. Aí é feito. Mas você não vai fazer isso com a mesma velocidade que o gorila, cara. O gorila, ele segura a cabeça, ele segura o braço ali bem perto do ombro. Arranca um braço de um cara. Exato. Como é que... Então é De um isso, a luta cara. começa com um cara sendo esquartejado.
Os caras, vamos tirar em 100 palitinhos. Quem ficar com o menor é o nosso material de guerra. Ó, outra coisa, o gorila está de gravata? Se for um gorila de gravata, não tem como 100 pessoas derrotar. Caralho. De gravata, se ele tiver uma boina, então. Não, se ele for roxo, né? Pô, se ele tiver de suspensório. Se ele tiver com as cores da mangueira, né? eu acho que ele chama geral pra tocar uma ideia e todo mundo desiste mesmo. Tipo, porra, não, cara. Pô, muito gente fina, maluco é muito gente fina, pô. Mas chega de macaquice. 10 minutos foi maldição e mata o gorila. O maior off-topic da história do podcast. Gorilostelo, mano. Agora tem que ter o Gorilostelo, assim? Hein? Gorilostelo, Gorilostorre. Cara, não tem invasor gorila ainda. Isso é uma coisa que tem que mudar. Assim. Agora você tem que remediar isso, cara. Não, olha só. Como é que pode um assunto que o Bruce, ele resumiu. Olha, gente, não dá, tá? O gorila não consegue, porque ele cansa e fim de papo. A solução é muito rápida. Mas como um assunto tão besta consegue render tanto, cara? Porque é maneiro, cara. É maneiro. E é o tipo de coisa que todo mundo vai gastar uns neurônios pra fazer uma simulação na própria mente, tá ligado? A gente curte essas paradas, pô, é legal pra caramba. E é uma bobeira, é uma bobeira tão saudável, porque, tipo assim, não existe uma resposta definitiva, embora eu acho que o fato da natureza do gorila deixar claro, mas não existe uma resposta definitiva, e o legal é o quão acaloradas são as discussões sobre isso. Não, pior que hoje... Eu acho que no final do dia é uma discussão do tipo... É sobre humanidade no final do dia. É verdade. E o que vale é a discussão, tipo, todo mundo sente que sai ganhando, porque é tão engraçado discutir essa porra. Todo mundo sai ganhando. Até o gorila e o ser humano sai ganhando, cara. Todo mundo sai ganhando. Fica outro. Caramba. Gorilagens à parte. Bruce, conta pra gente aqui, como foi o seu primeiro contato com RPG? Você lembra como é que foi? Eu lembro. Eu acho que o meu primeiro contato com RPG, eu não sabia direito o que era RPG. Ele foi... Eu nunca tive proximidade com pessoas na minha vida que particularmente jogavam RPG. Ou pelo menos não falavam que jogavam, sabe? E meu contato foi muito através de mídias, assim, no geral. Claro que teve o RPG de videogame, mas o RPG de mesa, especificamente, vem através de muitos desenhos animados. A gente tem clássicos exemplos como... o episódio do Shinichuga, que é o episódio de Billy Band, onde tem um grupo cultista meio Lovecraftiano, que eles jogam RPG, assim. Que daí do caralho. Tem o professor de informática do Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, que ele tem até um nome de piadinha, ele é mestre de RPG, assim, ele tem um clube de RPG depois das aulas dele. E, principalmente, o episódio de Dexter, onde ele mestre RPG, os jogadores dele não gostam, então a irmã dele, a Didi, começa a mestrar uma aventura, ele é um halflingzinho, assim, e tudo mais. E esse foi o meu primeiro contato com RPG, assim, tipo, vendo de primeira vista. E eu lembro de reassistir esse episódio do Dexter, na época eu tava reassistindo muito desenho animado, assim, aos meus 11 anos, assim, e eu quis entender o que era RPG, assim, no geral. Tipo, eu não fazia ideia o que era, eu percebi que era uma coisa, que aparecia várias vezes nos desenhos, mas eu não fazia ideia o que era. Então, eu lembro também que na Turma da Mônica tem um quadrinho que eu lembro do Cebolinha explicando do Loli Playing Game, a sigla do LPG. Não lembro qual era o contexto desse coisa, eu só lembro que eu descobri que era RPG, assim, a sigla por causa disso. E eu fui pesquisar, e pesquisando no YouTube, eu encontro um hippie, assim, pirata do Nerdcast. Tinha alguém que repostava os Nerdcasts no YouTube, tipo, full, assim. E eu lembro disso aí. E eu ouvia... foi aí que eu conheci o Nerdcast, o Jovem Nerd, assim, no geral. E eu conheci o RPG através, principalmente, dos podcasts deles explicando o que era RPG. A história do RPG, o Pérolas do RPG e esses Nerdcasts mais explicativos. Eu fui ouvir, por último, o Nerdcast dele jogando mesmo. Tinha acabado de lançar o segundo episódio do Gunnor ainda, né? Que era a princesa, alguma coisa... Não, a Princesa do Dragão e o Mago é o primeiro e era o segundo. Que eu não sei se eu posso falar, que tem um palavrão no nome do episódio. E aí eu comecei a acompanhar, assim, entender melhor o que era RPG. E assim eu comecei a, tipo, me animar e querer jogar e querer
fazer parte desse universo. E assim eu fui na Point HQ, que era uma loja de quadrinhos e jogos e card games, jogos de tabuleiro, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? E lá eu encontro a caixa vermelha do D&D. E eu já ouvi falar, a gente ouvia falar tanto como assim, item raro, assim, essa relíquia, a caixa vermelha. Era assim. E aí eu juntei uma grana com meus amigos, a gente comprou a caixa vermelha e foi jogar. Eu não fazia ideia que era edições, era a caixa vermelha da 4ª edição do D&D. A gente pega, joga, a gente ignora metade das regras. Eu tô jogando com a ficha de Rogue que eles dão. Eu tinha um amigo que ele foi procurar num site como montar a ficha dele. Então ele montou uma ficha da 3ª edição, usando regras homebrew, porque ele não sabia que o site D&D Wiki, o D&D Wiki, ele era de homebrew, ele não era um tipo real, assim. Oficial. E então ele jogava com um Shadow Knight, eu era um Changeling Rogue, usando as regras de Rogue da 4ª edição, as regras de Changeling da 3ª, e o meu outro amigo era um Elfo Mago. E a gente jogou uma sessãozinha, meu amigo Bruno mestrando, ele até hoje participa das lives lá do canal do Too Many Goblins, né, que eu, além de tudo isso, tem um canal, né, chamado Too Many Goblins, e o Bruno mestrou pra mim, e esse foi meio que meu primeiro contato com RPG, assim, jogando, falei isso no último podcast, eu fui jogando errado D&D, né. Eu venho aqui incomodar um pouquinho o pessoal. Não tem como jogar RPG errado. Não tem como jogar D&D errado. É só você não seguir regras. Quando tu junta uma edição com a outra e homebrew. Pô, se você acha que não dá pra jogar RPG errado, ou você é muito bonzinho, ou você não jogou muito RPG. Porque eu já joguei RPG errado pra caramba. Divertir não tem como errar. Jogar RPG tem como errar fácil. Verdade. Então, esse foi meu primeiro contato, assim, com RPG de mesa, que me trouxe a esse mundo, assim. Foi ali por volta de 2012, 2013. Que maneiro. E, cara, você falou sobre o canal Too Many Goblins. Fala um pouco mais do canal. O canal, ele surge originalmente... quer dizer, eu desde criança, eu já fui uma geração que cresceu dos meus 10 anos pra frente, já com um contato muito próximo com a internet, criadores de conteúdo, youtubers. Desde a época de assistir vídeos de Minecraft, né? Eu acho engraçado que o pessoal acha esquisito eu, com minha idade de 26 anos, falar que eu jogava Minecraft quando eu era criança, que eu jogo Minecraft, mas é que eu jogo Minecraft desde 2009, né? Tipo, na alfa do jogo. Então, que é bizarro, né? O jogo tá até hoje aí. Então, eu cresci muito com criador de conteúdo. E eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu comecei um canal de gameplay de Minecraft. Então, eu sempre fui essa proximidade com criação de conteúdo. Larguei ele no mesmo ano, 2014. Canal abandonado, assim, tinha outro nome e tudo mais. E aí fui seguir minha vida, fiz faculdade de engenharia pela metade, e aí veio a quarentena, né? E durante a pandemia, né, eu já tava tendo muita dificuldade de conseguir emprego, assim, antes da pandemia, e durante a pandemia ficou basicamente impossível, assim, pra mim. Eu era casado na época e eu tinha que me sustentar de alguma maneira. E eu percebia que existia esse nicho, que em 2020 não era tão expansivo quanto é hoje em dia, que é dos actual plays, né? Tinha o Critical Role fazendo, o Selbit tinha acabado de começar, e tinha, claro, o Jovem Nerd fazendo desde sempre, né? Mais em outro modelo. Claro que tinha vários outros, né? Imagino que o RP Guacha já estava na ativa, por exemplo, nessa época. Mas eu achei que eu conseguia trazer um pouco o meu gosto de RPG, o gosto da minha geração por RPG e D&D, essas coisas, para lives, e eu montei um plano. Eu já tinha postado vídeos no canal do Too Many Goblins, ele já existia. Eu criei ele para fazer vídeos instrucionais de RPG, ensinar o que era RPG para novos jogadores. E não era para público, era para eu ensinar para amigos meus e eu não ter que ficar repetindo tudo. Então eu criava um vídeo perfeito para ensinar RPG. E eu criei o que é o RPG. E no segundo vídeo, meu PC corrompeu e eu perdi ele inteiro, faltando 1 minuto de edição. E aí o canal meio que morreu depois disso. Eu retorno com o canal, então, na pandemia, com um plano. Na época da pandemia, né, quarentena, 2020, 2021, existia uma cultura muito diferente na Twitch. Você conseguia crescer na Twitch só streamando. Tinha uma cultura de grandes streamers de just chatting, assim. E era muito mais democratizado. Existia uma cultura de crescimento através de raids e coisas que hoje em dia eu não vejo muito mais. Hoje é meio terra de ninguém, assim, a Twitch, eu diria, porque
a pandemia foi É horrível falar isso da pandemia, né? Mas a pandemia foi o momento perfeito para esse nicho, né? Porque todo mundo tava em casa assistindo lives, assim, e consumindo conteúdo de outras formas, até no meio do trabalho. E hoje em dia não tem tanto isso. E o pessoal precisava de companhia, né? Era uma conversa, assim. Por isso que a categoria Just Chatting explodiu tanto, assim. E existia isso. E eu tinha um número pequeno. O meu ex-marido tinha também. Ele era streamer de Just Chatting, coisas assim. E eu via que tinha algumas pessoas que dava pra entrar em contato. De pequeno, médio porte ali. Conseguiam pegar ali os 50 views, 100 views, às vezes até 200 views quando dava bastante sorte. E eu comecei a entrar em contato com alguns streamers e eu fiz um plano de pegar pessoas que já tinham públicos, não grande, mas tinham certos públicos, juntar eles numa mesa e fazer uma mesa interativa com a live. Se eu vou fazer algo ao vivo, que o ao vivo tenha sentido. E aí que surgiu o projeto da Raízes de Roshna, que ele é a pedra quase que fundamental, assim, do Too Many Goblins, que foi uma campanha que durou 30 episódios. Ela foi interrompida no meio por motivos pessoais, mas o Raízes de Roshna foi uma campanha que deu a base para eu estar onde eu tô hoje em dia. Ela era uma campanha de D&D, todo mundo que doava na live, beat, donate, tudo mais, coisas aconteciam na live, eram ligadas a plot e faziam sentido na história, interagiam com as coisas, que era uma coisa que eu sempre dou muito valor. Se eu vou fazer algo ao vivo, eu tenho que ter essa interação assim com o público. Eu sempre via que a Twitch, ela crescia muito por conta disso, né? Uma coisa é assistir um vídeo no YouTube, outra coisa é assistir algo na Twitch, na live. E também era uma maneira de monetizar o projeto mais rapidamente, né? Tipo, você doava 30 conto, acontecia algo. E essa campanha durou 2 anos e deu certo. Tipo, o meu plano de meio que ser o meu empreguinho, assim, virou verdade. Eu consegui me sustentar dessa forma durante o Raízes de Roshna e foi, assim, maravilhoso. E foi aí que eu dei esse espaço, foi aí que eu aprendi a postar no TikTok, eu dei uma estourada com a nossa querida Alice Batatinha, que era uma jogadora do Raízes de Roshna, que interpretava o Zot, que era um goblinzinho engraçado e tudo mais, e eu postava TikTok disso, e pegava 500 mil de views e tudo mais, e aí deu uma estourada grande. Tanto que o Raízes de Roshna até hoje é um dos maiores projetos que eu já fiz, assim, em questão numéricas, né, nas redes sociais. Hoje em dia o primeiro episódio tá com quase chegando aos 150 mil views, e TikTok a rodo de coisa engraçada, né? E o que me levou a ter um TikTok um pouquinho maior e estabelecer essa base. No momento, o Raízes chegou a acabar depois de 2 anos, né, por motivos pessoais, como eu comentei, e eu tive uma época mais calma, assim, de produção. E eu retorno pro Too Many Goblins com produções um pouco mais variadas. Eu faço one-shots, como a Véspera, que é um RPG de Natal, que eu tento narrar ele todo rimado, com rimas de Natal. Maneiro. Eu faço o Ordo Purgária, que é uma mini sessãozinha, uma one-shot, onde depois da Ordem Paranormal passar por um combate e tudo mais, quem é que vai lá e limpa os corpos paranormais e relíquias antigas e toda a sujeira que é feita? Olha então só. é um RPG de você jogar meio com o Mr. Wolf do Pulp Fiction e com o Mike Hermantraut. Fez um spin-off da parada. Exato. E é uma spin-off direta do RPG do GG Tonho, né? O Despertados. E até se transformou em um pequeno sisteminha, né? Que é o Faxinas e Fofocas, que tá saindo agora no Marcas Fragmentadas, que é um RPG onde você primeiro faz a faxina e depois você faz a fofoca, porque você tem que desacreditar as testemunhas que realmente paranormal existe. Então você primeiro vai lá, resolve as coisas, limpa tudo. Quando você termina de limpar, o mestre fala se você perdeu alguma coisa, e baseado no que você perdeu e todas as informações que foram vazadas, vocês têm que criar fake news pra desacreditar no paranormal e coisas assim. Caraca, muito maneiro, cara. Sério mesmo. Deve ser divertidíssimo jogar. Pô, isso engraçado aí. demais, tá maluco. Foi divertido. E nessa época, pós Raízes de Roshna, foi a época que eu me aproximei mais da comunidade online do meio de RPG, de criação de conteúdo, assim. Eu, nos primeiros 2 anos, né, no Raízes de Roshna, eu tinha medo de falar com pessoas. Eu achava que podia dar treta e podiam achar que eu sou interesseiro por algum motivo. Ou só coisas que eu via na internet, né, brigas de criador de conteúdo, coisas assim. Aí eu me aproximei mais da comunidade de RPG brasileira. E assim que eu comecei a participar, acabei fazendo faixinhas de fofocas, marcas experimentadas, fiz o Transformado, que é uma classe de Ordem Paranormal, e olha que eu nem sou tão do meio do Ordem Paranormal, né? Eu sou 0 do meio do Ordem Paranormal, mas eu acabei tendo essa ideia porque eu ia jogar numa mesa do GG.
Isso tudo porque o GG Tonho e o Bife do The 20 Minutinhos me chamaram para participar de mesas deles. E aí eu fui começando a aproximar mais da comunidade, com Sarcrazy e Calígrafo e pessoas no meio, até chegando, por exemplo, a entrar em contato com o Pedrock, ir pros eventos, conhecer pessoas como Anésio e Manjuba, da New Order, Shimu. A galera, eu comecei realmente a me aproximar da comunidade RPG, conheci o Léo do Iniciativa, e eu fui me aproximando de todo mundo assim. Mas logo no começo a gente teve uma ideia, principalmente eu, GG, Bife, Sarcrazy, a gente começou a matutar uma ideia de fazer um evento de final do ano de comemorar o meio do RPG, né, que se tornou o The 20 Awards. Que a gente fez uma votação pública com várias categorias para o pessoal votar especificamente em os conteúdos de RPG, não em si sistemas e tudo mais. Claro que tinha um sistema, mas era muito sobre RPG na internet. Era o meio do RPG digitalmente, principalmente ligado à criação de conteúdo, melhores campanhas em live, melhor personagem, melhor interpretação e coisas assim. Tudo com votação pública. E no final do ano fazendo um grande festival com sorteios e várias pessoas aparecendo e trailers e também uma campanha de caridade, né? Todo ano a gente fazia isso também. Hoje em dia o The 20 Awards está em hiato, né? Ele não está acontecendo mais. Mas foi assim que eu entrei na comunidade do RPG e em 2 meses eu tava... tipo, na live reunindo todo mundo do meio do RPG unido e eu meio que enfiei minha cara ali. Entrei com os 2 pés na porta, sabe? Fiquei 2 anos sem falar com ninguém e depois estourei com tudo aí, com todo mundo sendo obrigado a ver minha cara por 2 anos no The 20 Awards. Ah, isso é importante mesmo, cara. A cara de pau e meter a cara. Exato. Pra projeto. E essa foi a trajetória do Tomb Goblins. Hoje em dia eu faço campanhas um pouquinho mais curtinhas, né? Uma que eu tenho muito esmero é o Rio Mortis, que é a minha campanha de vampiro, né? Que é Vampiros no Rio de Janeiro, no último ano da ditadura. E é um RPG que eu faço muita pesquisa e tudo mais, porque eu quero que ele é um RPG, não é sobre vampiros no Rio de Janeiro, ele é sobre cariocas no Rio de Janeiro, especificamente. Então, eu tô dando esse espaço... Porque pode ser mais perigoso do que vampiro. Exato. Não, é sobre a experiência de desumanização do carioca no Rio de Janeiro. É tipo, o que a cidade maravilhosa, que eu amo muito, faz com você quando você mora nela por tempo bastante, assim. E o vampiro é uma metáfora pra isso, sabe? Foda. E conta um pouco da história, tipo, o que leva o Rio de Janeiro a ser assim. Então, por isso que eu começo em 84, né? Uhum. E o objetivo é passar várias décadas, assim, dentro do RPG, contando isso. Pô, interessante. E foi assim que eu consolidei o Too Many Goblins. Eu gosto muito dessa carinha que a gente tem um pouquinho de canal de maluco. A gente sempre tenta inovar, sempre fazer uma coisa que... às vezes as pessoas olham com o nariz um pouco torto, tipo, como é que isso vai dar certo? E tentar fazer dar certo. Tentar trazer uma novidade, tentar experimentar, né? A gente diz que a gente é muito experimentalista, assim, no geral. Mas foi assim que eu caminhei um pouquinho pro lugar que eu tô agora. Agora que a gente tá falando do Too Many Goblins, fala pra gente um pouquinho sobre Invasores, cara. Invasores é um projeto que surge há uns bons anos dentro de conversas comigo e com o artista eterno do Too Many Goblins, que é o Kevão do Graja, o Kevin Chiapetta. A gente conversando sobre Pokémon e os nossos gostos, assim, sobre monstros e Monster Tamer. E eu sempre tive um leve incômodo, que eu nunca me senti satisfeito bastante com sistemas de RPG que lidam com mascotes, ou pets, ou bichinhos de estimação, ou monstrinhos, ou até versões de Pokémon para RPG. Eu sempre achei elas meio truncadas, eu sempre achei elas meio esquisitas, não gostava da maioria dos sistemas, e eu também não gostava eu não gosto de muita coisa de Pokémon no geral. Eu sou um grande fã de Pokémon, e como um bom fã de Pokémon, eu tenho diversas críticas a Pokémon. E aí eu e o Kevin, a gente perguntou uma hora, eu lembro que a gente teve essa epifania de bora tentar fazer algo. Vamos aqui de brincadeira, criar algo aqui, um cenário e um sistema de monster taming, né, que é esse gênero de capturar monstrinhos, para RPG de mesa, que funcione para RPG de mesa. E é assim que surge Invasores, inspirado em não só Pokémon, mas, claro, múltiplos monster tamings
Os clássicos que a gente sempre dá exemplo é o Pokémon, o Digimon, o Kevin traz muito de Shin Megami Tensei e Persona pro projeto. Eu trago muito de Lilo Stitch a série pro projeto, que pra mim é estranhamente um dos melhores animes de Monster Tamer. Ok. Tô lendo agora também, eu já assisti há muito tempo, mas agora eu tô lendo pela primeira vez que eu nunca li o mangá. Gash Bell, né? Zat Bell também, pra quem Nossa, é bom demais, tá maluco. E vendo essa variedade de inspirações pra Monster Taming e como trazer isso pro RPG de mesa, porque tem certos desafios que você tem que lidar com ao fazer isso, que eu acho encantador pra mim na hora de produzir, na minha experiência de game design, assim. E aí Invasores surge como esse cenário, sistema que hoje em dia tá desde outubro sendo lançado. A data do primeiro lançamento dele vai de aniversário junto com o Alexandre de Moraes desligando o Twitter, o que foi um baque pra gente na época. Mas é esse cenário pós-apocalíptico de um fim do mundo onde criaturas de outras dimensões vêm pra nossa através de portais. Portais não grandes fendas abrindo no céu ou rachaduras no chão que jorram demônios e anjos e coisas assim, mas os nossos próprios portais. O nome Invasores vem porque eles invadem nosso mundo, e não só nosso mundo, mas nós também. Quando um ser humano, ou até um animal ou objeto, atravessa uma porta, uma janela, duas árvores se entrelaçando no topo de um bosque, coisas que a gente interpretaria como portais de um lugar para o outro, essa pessoa atravessa esse portal e do outro lado não sai mais ela. A sua carne, a sua massa, a sua matéria é toda transformada nessas criaturas que estão sendo jogadas pra cá, de outra dimensão. Jogadas pra cá eu digo porque elas não vêm pra cá porque elas querem. Elas são realmente jogadas pra cá e elas também estão tão perdidas quanto a gente por causa da invasão, que é chamada, né? Caralho, muito foda. E o mundo, 50 anos depois, tá ainda tentando lidar com as alterações que essas criaturas estão fazendo no nosso mundo. Atravessar da sua sala pro seu quarto pode ser perigoso. Andar na rua pode se tornar perigoso, porque agora tem um monstro querendo te devorar. E esses monstros não devoram só porque eles são do mal, e gulosos e famintos. Eles devoram porque eles vêm pra cá de uma forma menor. Eles vêm pra cá não exatamente como eles eram na dimensão original dele. E através do consumo de mais matéria, uma fome eterna que eles têm, eles conseguem chegar em formas mais próximas das que eles eram. São as metamorfoses, né? Mas uma coisa importante, os invasores não são monstros, não é o Pikachu falando pica-pica, eles não são animais, muitos deles falam. A maioria deles falam, a maioria deles conversam, a maioria deles tem as próprias opiniões, a maioria deles está confuso também por ter sido no nosso mundo, e a gente está se adaptando a eles estão se adaptando a nós ao mesmo tempo. E com isso surge a captura, né, do monstro. E aqui não é uma captura, aqui é uma troca. Aqui é uma negociação, aqui é uma barganha. Um personagem tem que fazer um pacto, uma barganha com esses invasores e se unir a ele de uma forma etérea mesmo, assim. Os efeitos da invasão quase que são corrompidos para criar o que a gente chama de realmente a barganha. E isso torna tanto o invasor, tanto o humano agora em algo novo. Um virando um pouco do outro, se tornam negociantes, agora unidos por esse laço invisível que é a barganha. Isso é Invasores RPG, é um RPG pensado em Monster Taming para RPG de mesa e várias loucuras aí de design que eu tô ainda experimentando. Ele lança mensalmente no meu Catarse, eu tô lançando ele de uma forma diferente. Em vez de fazer um grande Catarse e tudo mais, 3 trilhões de reais pra comprar o livro e pra bater a meta, aqui eu e o Kevin, a gente lança todo final do mês uma nova edição, incompleta certamente, assim. Todo mês a gente escreve mais um pouquinho, adiciona mais uma coisa, cria novos invasores, adiciona novas regras, adiciona mais coisa do cenário, que é uma coisa que o público tá pedindo muito, muito, e adiciona mais e deixa o livro cada vez mais completo. É uma versão em desenvolvimento, apenas R$10, ou uma fanart, para quem quiser mesmo assim ter acesso. E quando eu digo uma fanart, pode ser música, pode ser fanfic, pode ser arte, pode ser um rabisco de palito, tudo tá ótimo, porque a gente quer o máximo de pessoas conhecendo o projeto e jogando o projeto e testando o projeto e fazendo playtest do projeto e dando feedback do projeto antes de a gente realmente fazer um catarse, um financiamento coletivo final, né, onde é pra pegar a edição física mesmo dele, né. E a gente começou em novembro e o livro tá diagramado, incompleto, como eu falei, tem várias coisas que eu ainda quero escrever, como mais inimigos, mais invasores, mais regras, mais habilidades, mas atualmente ele já tá com 260 páginas. Pô. Quem quiser, tem bastante conteúdo
conteúdo aí pra jogar e se divertir e tudo mais. Nesse caso aqui, uma pergunta. Então você fica recebendo feedback da comunidade que tá apoiando, né? Tipo, então você Claro. vai trocando coisas e tudo mais. Cara, muito legal, porque tipo, tu traz a comunidade pra produção do próprio produto final. Bacana mesmo. Eu fazendo mais uma pontada aqui pra irritar alguém da comunidade, eu acho que RPGs que não se abrem ao feedback da comunidade e à conjunção da comunidade são RPGs fadados a morrer, assim, porque RPG é sobre a comunidade, RPG é Sim. sobre alguém pegando o seu projeto e mudando como ele prefere. E se você tá o tempo todo batendo o pé e você quer da sua própria forma, você não quer fazer um RPG, você quer fazer talvez um livro de ficção, assim, ou algo assim, ou só jogar com seus amigos. E só sobrevive porque tem uma comunidade jogando, né? Então essa comunidade não permite ser abraçada. Mas Exato. uma coisa que eu achei curiosa aqui, tipo, eu tô com a página do Catarse aberto, e tem aqui uma capa muito bonita, imagino que seja a capa do livro. Eu ia falar sobre a capa é linda, cara. Cara, ela é A muito capa é bonita. feita por outro artista nosso, foi o Vince Landolfi, também conhecido como Binary Code em todas as redes sociais. Ele trabalha com o Tommy Goblin já há um bom tempo, mais de ano, e ele faz essa capa maravilhosa aí pra gente. É uma pegada cartoon bem legal. Sim, Então, ela tem um traço bacana, tem um traço muito bacana, coloração foda. Só que assim, ela dá uma vibe fofinha até. Tipo, apesar dos monstros Mais ou bizarros. menos. Não, pra mim tá assim, ainda tem uma. Pela colorida também, tá? Acho que pela forma com que Uhum. ela é construída, me deu uma vibe que, tipo, tá, é bizarro, mas é aquele bizarro que pode ser fofo ou gracioso. Não é o horror, Aí, só que né? tu me contando a história, não sei se eu tô muito certo mais disso, não, cara. Mas essa é meio que a proposta do Invasores, esse contraste, assim, porque eu contei do primeiro dia da invasão, né? E eu não falei tanto dos 50 anos depois. E falando um pouco sobre essa arte, uma coisa que a gente faz no Invasores, a gente tá convidando vários artistas da comunidade pra fazer parte dessa versão de desenvolvimento. Então, de tempos em tempos, aparecem artes novas feitas por artistas aí conhecidos do meio de criação de conteúdo e tudo mais, pra adicionar e pegar a própria vibe deles pro meio do Invasores, né? Mas exatamente o que vocês comentaram, vocês acertaram vários pontos interessantes. Essa puxada de cartoon e tudo mais é uma intenção muito clara para Invasores. Invasores, esteticamente, eu puxo muito das artes de Tank Girl e Gorillaz, eu não tô lembrando agora o nome do artista, só ver aqui direitinho. A gente puxa muita inspiração dele pra fazer isso, que é o... não tô conseguindo achar. É o Jamie Hewlett, que é o cara que faz as artes pra Gorillaz e é o cara que fez as artes do quadrinho de Tank Girl. A gente puxa muito de monstros e desenhos animados um pouco mais esquecidos, assim, da Nickelodeon e Cartoon dos anos 90 e como dos anos 2000. A gente tem uma inspiração também num animador russo, que ele fez o Han His Wife. Ele também é o mesmo cara que trouxe Rugrats e a Real Monsters, né, que é a Monstros em português. Então a gente puxa muito essas inspirações desses desenhos animados esquisitos do começo dos anos 2000, final dos anos 90. Porque a vibe que a gente quer passar é essa sensação que é um fim do mundo que não é sobre desespero. Pelo contrário, ele é um fim do mundo... Porque eu contei muito a perspectiva de uma pessoa que não é um negociante, né? E no jogo você joga com um negociante. O jogo é sobre você estar num fim do mundo onde você tem que se adaptar e aprender a viver nesse fim do mundo. Aprender a aproveitar a vida como ela tá agora, apesar de todos os problemas. Tanto que a capa, ela representa o que eu queria, que é uma vibe de eu tenho 20 anos de idade, não passei na faculdade, não tô com emprego, mas eu vou sair com meus amigos pra curtir da mesma forma e tentar ter um dia bom, pelo menos. Então é aquela necessidade de, tipo, no fim do mundo você não basta apenas sobreviver, tem que viver também. E para isso você tem que se acostumar, aprender, adaptar com o momento que você tá. E o momento que você tá é os invasores. E aprender a viver com essa nova forma de vida e essas novas opiniões e pessoas que tem à sua volta. E aprender a curtir mesmo assim. Invasores tem um pouco esse clima, assim, de juventude... Eu não diria que é juventude perdida, mas no sentido que é uma juventude que parece que tá perdida, mas não tá. Uhum. É uma juventude se encontrando, sabe? Bonito. É sobre... Tipo, no mundo de invasores, claro que a galera mais velha tende a ser um pouco mais cabreira e ter mais medo dos invasores. Então tem muitos jovens que vagam pelo mundo abandonado. Como até qualquer porta pode ser um perigo. E muitas pessoas morreram, as cidades são abandonadas. E meio que uma redescoberta do mundo, sabe? É uma coisa meio... Quase que... Eu não diria que seria necessariamente um coming of age, mas é um pouco essa
essa puxada, assim. E aprender a lidar com as diferenças entre pessoas e tudo mais. Que eu acho que é um pouco sobre se tornar adulto, assim. Eu não diria que é sobre uma criança virando adolescente, adolescente virando adulto. É sobre adultos, jovens adultos virando adultos e aprendendo que a vida é uma merda às vezes mesmo. E tá ok. E tá bem. E a gente vive isso juntos. E a gente no final do dia toma uma cerveja e assiste o pôr do sol porque é grátis. Assim, olhando a capa, né? Vamos colocar, obviamente, o link na descrição do episódio, né? Pro pessoal poder ver como é que também acompanhar. Ai, se você não clicar no link. Mas, olhando a capa e te ouvindo falar do RPG, tanto a capa, tanto o RPG tem uma vibe muito parecida. Elas casam muito um com o outro. Traduz bem, né? Sabe por quê eu tô dizendo isso? Porque a capa tem um monte de referência. O estilo do desenho é parecido com um monte de coisa que você já viu, mas não é nada do que você já viu. Apesar de lembrar tudo que você já viu. Mas essa que é a parada de usar bem as referências, né? Tipo, tu cria aquela familiaridade, tu, tipo, é bonito, tu traz um negócio bacana, e tipo, mas ainda assim tem aquele, é novo isso aqui é diferente, isso aqui é familiar, mas é diferente. Então, e o RPG tem a mesma de familiaridade, tipo assim, eu já joguei algo parecido com isso aqui, mas não tem nada a ver com isso aqui. É um pouco isso. O objetivo é realmente, tipo, trazer um monster taming pro meio do RPG, e acabou surgindo esse cenário aí, que é o cenário de invasores que eu tenho bastante amor por como ele tá hoje em dia. Tem várias coisinhas divertidas, vários monstrinhos legais. Na capa aí vocês estão vendo que tem vários, né, deles. E vai ter o Gorilostelo. O Gorilostelo. E é isso, assim, eu fico bem feliz que vocês gostaram da capa e do projeto, assim. Sim, agora temos que assinar aqui pra poder ver como é que é. E você, ouvinte? Eu mando pra vocês, eu mando. Eu agradeço o cenário, mas eu mando pra vocês sempre. Ouvinte. Se você não clicar no link, se você não apoiar... E ouvinte, se você não tiver dinheiro, só faz uma fanart e eu te mando qualquer rede social. Bonequinho de palito, ele disse que aceita. Bonequinho de... Você, se não fizer esse esforço, sua roupa vai encolher na máquina. Tu tá ferrado, hein? Uma coisa interessante sobre o Invasores, não sei se vocês vão querer comentar sobre isso, mas é que eu tô fazendo uma decisão que é um pouco contrária, mas eu tô vendo cada vez mais a galera do game design e a cultura do RPG se movendo pra isso, que é a volta dos RPGs um pouquinho mais táticos. Adoro. E eu acho que isso pra mim vem de... Cada vez mais os RPGs estão simplificando suas regras de combate, batalha e furtividade, coisas assim. E cada vez fica mais chato pra mim. Gostar de combate hoje é meio tabu. Eu não gosto, não. Exato, gostar de combate é meio tabu, e eu acho que é meio tabu porque as regras de combate hoje em dia estão levemente porcas, assim. Basicamente não tem regras pra combate. Tipo, no máximo você anda pra frente e ataca até o oponente cair, né? Eu queria trazer um combate que eu e os jogadores de Invasores se sentissem animados pra jogar, assim. E faz tempo que não tem um RPG que eu me animo, tipo, a gente vai entrar em combate, nice, é a hora. Porque a maioria das vezes o combate, ele é um atrapalho pra história, pro roleplay. Ele é quase que uma obrigação que a gente tem que bater ponto ali, porque o sistema inteiro é sobre combate, mas o combate dele tá tão hoje em dia que ninguém se importa mais com ele. Gostei dessa visão, interessante mesmo, porque, tipo, realmente, eu sou um cara que gosta de combate, só que eu entendo o ponto de que tem jogo focado em combate, às vezes os combates são muito longos, e aí eu entendo o caminho de simplificar e, tipo, de tornar o combate menos relevante pro sistema. Só que, eu acho que os combates sempre ficam longos se os jogadores não estão participando ativamente neles. Porque parece que você tá esperando algo terminar. Sim. E acho que essa inspiração, tipo, agir na minha iniciativa e nunca mais fiz nada, sabe? Acabou meu turno. É porque tem nessa questão, acho que do combate, pelo menos no meu ponto de vista, os PBTA que vão pra esse lado que você tá dizendo, tipo, de vamos ignorar combate ou simplificar tanto e não ter uma regra de combate tão rica, tão interessante.
Então você simplifica isso ao máximo pra resolver simples e, tipo, pra talvez, tipo, forçar o foco no roleplay. E aí, pra outros que o combate às vezes é mais mecânico, tipo, mais simples, né, como você exemplificou, de andar e bater, às vezes complica demais sem ter tanta necessidade, talvez, ou pelo menos sem enriquecer tanto. Exato, e aí... são complicações, mas não tem nenhuma da riqueza da coisa tática. É uma tipo, coisa que eu sempre falo. Ninguém vira e joga um board game e acha que é chato porque não tem roleplay. Porque o board game em si, o jogo em si é divertido. É verdade. Sabe? Rolar os dados é divertido. A mecânica é divertida. E todo mundo tá participando. Porque eu sinto que os RPGs cada vez menos se assemelham a board games na questão de diversão de jogo, sabe? A diversão da parte jogável. A parte de interagir com as regras. Tem muitos jogadores aí que parecem que é uma dor de cabeça ter que interagir com as regras. Então eu queria trazer essa mentalidade minha que, tipo... não, as regras têm que ser divertidas. Elas são pra ser maneiras. Não é só pra resolver ou simular uma situação. Elas são pra você se divertir jogando elas. Invasores é um desafio meu esse de, tipo, eu estar sempre me divertindo a todo momento. Rolando dado, jogando moeda, andando com o meu personagem, me movimentando durante o combate, mudando meu turno, agindo muitas vezes, incentivando o roleplay durante o combate. Isso é o meu desafio. Não sei se eu vou conseguir fazer, mas é o meu statement, minha missão aqui com Invasores. Cara, muito foda. Ah, sim. E rolar... jogar moedas... É charmoso demais. Num Monster Taming fica muito, muito, muito maneiro. É muito elegante a solução da moedinha. Bem legal. É engraçado. A moedinha foi uma decisão esquisita minha. A moedinha veio uma decisão que eu queria que qualquer pessoa pudesse jogar. E hoje em dia eu tenho uma opinião completamente contrária a que fez eu ter... Tipo, a questão de acessibilidade de dado eu acho que é uma discussão que eu não sou muito fã, assim. Eu acho que hoje em dia nenhum dado é acessível ou todos são acessíveis. Não existe o D6 é mais acessível que os outros, porque eu acho que, tipo, ter D6 em casa não é acessível, assim. Tipo, você tem que ter um jogo para ter um D6 em casa e coisa assim, então... mas originalmente eu pensei na moeda por causa disso. Eu pensei, todo mundo tem a moeda. E moeda é um eletrizador interessante. E é uma maneira de lidar com isso. Mas a moeda me levou a uma mecânica que eu mais gosto, que é a mecânica da sequência. Que é... Mesmo tirando falhas, às vezes você vai ter habilidades que se você tirar na sua pilha de moedas, né? Que você joga múltiplas moedas. Se na sua sequência de moedas você tiver, por exemplo, a sequência sucesso, sucesso, falha, sucesso... você recupera 5 de vida. E aí vira um jogo quase de mãos de pôquer, assim. Caralho. De você querer tirar aquela coisa específica. E aí tem outra mecânica que é as aptidões, que funcionam como as perícias, né, em muitos RPGs. Elas não adicionam bônus, elas permitem você rejogar uma moeda. E às vezes você vai querer rejogar uma moeda que você tirou sucesso. Pra você tirar aquela falha e fechar aquela sequência. E fechar aquela mãozinha de pôquer e conseguir os bônus das suas habilidades. Então, isso é muito foda. Então, basicamente, a rolagem de dados... se torna... existe uma interação na roda de dados. Você joga no momento que você está jogando os dados. Tipo, você tá mais ativo ali toda vez que você joga. E faz a jogada ser significante. A jogada contar uma história. Faz a jogada ter uma narrativa em si. E quando eu digo uma narrativa, eu não digo uma narrativa literária. Eu digo a narrativa do jogador se divertindo. A narrativa do Bruce Barbosa jogando aquele personagem. E eu contar como eu dei uma sequência irada e as consequências dela. Fazer o jogo ser jogo, sabe? Não só o eletrizador ser uma ponte pra simulação de narrativa. Isso é uma coisa que me importa muito, assim. Uma parada legal, a gente comentou recentemente no programa. Na timeline esse programa ainda vai sair, mas tem que falar como já vai saído, né? A gente comentou recentemente no programa de videogame sobre board game por alto, assim, sobre a questão de imersão e de como o board game, mesmo sem ter um roleplay, você meio que conta uma história, né? Você absorve aquela interação com as regras, tipo, seja com dados, cartas e que seja, você absorve aquilo e meio que quando você termina a partida, ganhando ou perdendo, você meio que construiu uma história pra você ali. Sim, sim. Então, nesse caso, você meio que consegue, de fato, trazendo... porque você traz essa tensão, essa questão mecânica das moedas, você traz essa busca por resultados específicos, então criar essa tensão de construir uma sequência, você torna ela muito mais rica pra inserir ela no roleplay ali da batalha, do combate. É o jogo dentro do jogo, né, cara? Então, é o jogo dentro do jogo. E é foda, pô. As moedas e tipo assim, rolando moeda aqui, mas do tipo, caramba, já tô quase com uma sequência aqui, sabe?
Imagino que, sei lá, tipo, o cara, eu não, ainda, a pessoa jogando talvez possa não acontecer tão simples, mas às vezes o combate você pode conseguir passar por ele fácil, mas conseguir a sequência que te fez passar pelo combate fácil foi muito tenso, sabe? Você ficou nervoso de não conseguir aquele resultado específico. Então, você vai ter, tipo, duas versões ali do combate, ou você vai lembrar daquele combate de duas formas diferentes que se combinam, entendeu? Eu falei, caralho, essa aqui foi sinistra. Mas aí quando, tipo, tu passa pelo combate, eu falei, porra, mandou bem pra caralho, sabe? Mas, porra, foi tenso pra caralho. Exato, e também vai ser, no sistema hoje em dia, é também uma escolha quão complexo você quer que seja, né? Se uma pessoa acha lembrar a sequência é difícil e tudo mais, ela pode fazer uma build que não tem sequência nenhuma, tipo, ela não tem habilidades que dão um trigger nisso e tá ótimo. Então, dá essa permissão de, tipo, jogadores querem uma jogatina mais engajante, eles podem ter isso, sabe? Eles podem se aprofundar nesse tipo de coisa. E outra coisa no sistema que eu gosto bastante, que brinca um pouco isso, que eu falei sobre movimentação, né? Você controla não só o seu monstrinho, como você controla o seu negociante, né? Quem controla o monstrinho. E tô lendo agora Zatbel, e é bem essa vibe que no Zatbel os mamodos, né, os demônios, eles têm um livro que o mestre do livro segura. Sim. E se você queimar o livro, o mamodo morre, ele volta pro reino dos demônios. Então tem toda uma tática em Zatbel onde o monstro, né, pode atacar o treinador, né? E vira essa briga de gato e rato, onde, tipo, talvez o mamodo tenta atacar o treinador, o mestre, e eles colocam uma posição desvantajosa contra o mamodo dele. E acontece o tempo inteiro isso. E acontece o tempo inteiro isso. E eu queria trazer isso pro Invasores. Você controla tanto o seu negociante quanto o seu invasor. E claro, o invasor é muito mais forte que você. Você pode se usar pra fugir, pra ativar coisas do cenário, para o negociante, né? Você pode usar o negociante pra atacar também, botar ele em risco e tudo mais. Pegar uns invasores que buffam o negociante pra ele se meter no meio do combate também e se rascar ele no meio. Então, viram um jogo onde você controla 2 personagens. O que, consequentemente, acabou fazendo o pessoal ter tempo mais rápido nas iniciativas. Além disso, durante o combate e a jogatina no geral, tem mais uma coisa que eu acho interessante do Invasores, que você vê. Vamos dar um exemplo do Pokémon, né? O Pokémon, cada mestre Pokémon tem 6 Pokémons ali com ele, né? E tudo mais. E Pokémon não é um jogo feito pra jogar em grupo. RPG é pra ser jogado em grupo, né? Normalmente. Com certeza RPGs solos, mas a maioria é feita pra jogar em grupo. No Invasores, eu recomendo sempre a média de 3 jogadores. Vamos dizer que cada jogador tem um invasor. Já são 3 invasores com eles. Que são 3 NPCs, o mestre controla eles. E vamos dizer que, é uma party braba. Então, essa party, cada um tem 3 invasores. São 9 NPCs. Que doideira. Como é que eu resolvi isso? E também, além de resolver, criou-se uma interação interessante. Dá pra jogar com o invasor. Dá pra jogar com o invasor e negociante. Você interpreta... Vamos dar um exemplo aqui? Tá nós 3 aqui, né? Eu, Ricardo e Ed. E estamos jogando. Nosso mestre tá mestrando pra gente, nosso narrador. Eu tô interpretando o negociante, eu tenho um Lapibling. O Ed tem o negociante, ele tem o Luferno. E o Ricardo, eu tenho o negociante e, obviamente, ele tem o Dragostelo. Porra, aí... Não, Gorilostelo, eu quero o Gorilostelo. Ele tem o Gorilostelo. Mais bonito. Ele tem polegar, o Gorilostelo. O mestre pode interpretar o meu invasor? Pode. Eu posso interpretar o meu invasor? Posso. Se o mestre interpretar todos os nossos invasores, todas as interações com invasores vai ser muito os jogadores falando com o mestre. E a gente sabe que RPG é bom quando o jogador tá falando com o jogador. Né? Essa é a melhor parte. Trocar, né? Cada um então o ponto outro. Eu interpreto o invasor do Ed, o Ed interpreta o invasor do Ricardo e o Ricardo interpreta o meu invasor. Muito foda. Olha, caralho. E tem uma mecânica que é os vacilos, porque o invasor, ele é um bicho de outra dimensão, ele não sabe mudar as coisas. Então, se você cometer um vacilo interpretando o meu invasor e afetar a narrativa cometendo esse vacilo, o seu negociante, o seu personagem ganha um bônus. Então, o incentivo de você interpretar os invasores como pequenos monstrinhos, pequenos gremlins, pequenos goblins fazendo besteira quando você precisa. Caralho, e isso, no final do dia, por mais que cria um problema na narrativa, ajuda você, que você vai recuperar vai ganhar um bônus bom até. E isso é bom para um próximo combate que vai ter um jogador menos ferrado. Então, é uma maneira divertida que se criou pra, durante o combate, eu tô pensando aqui no meu turno do meu Lapibling. Enquanto isso,
o Ricardo tá interpretando o que o Lapibrank tá falando enquanto eu descrevo, quando eu falo os ataques e tudo mais, tá o Ricardo falando o que ele faz e descrevendo ele e tudo mais. E vira uma coisa meio comunitária. Às vezes eu descrevo o que o Lapibrank faz, às vezes você descreve, às vezes o mestre descreve. Isso é uma coisa importante também. Principalmente porque os inovadores são personagens, eles não são pets, eles não são bichos de estimação, eles são personagens. O jogador não é pra ter 100% controle dele. É parte da graça, é dessa interação toda. Então, isso é uma coisa que a gente trouxe aí pra Invasores, que eu acho extremamente divertida. Claro que traz uma complexidade, eu sempre recomendo pra jogadores um pouco mais experientes, assim, porque você interpreta 2 personagens ao mesmo tempo, mas é muito divertido. E principalmente quando tem, tipo, pô, sei lá, o personagem do Ed vai ter uma cena agora. E vai ser a cena só dele. Cara, nós não estamos excluídos da cena, porque eu sou o Luferno dele. E, cara, talvez você seja outro invasor dele também. E quando ele tá tendo a cena dele conversando com outra pessoa, a gente tá lá também jogando. É, maneiro. Ninguém tá excluído durante o RPG. Isso é maneiro, isso é maneiro. Isso é muito maneiro. Só pra dizer que uma vez eu joguei uma campanha em que eu tinha 2 personagens. Meio que todo mundo tinha um personagem principal e um outro secundário que poderia influenciar na trama ali dentro da cidadezinha, né? Da base, que é uma base espacial. Aí, uma vez que, tipo, o mestre falou, vocês vão falar com alguém e tal. Aí todo mundo tá vindo falar com outros NPCs. Eu maluco, fui falar com o meu mesmo. O meu primário, fui falar com o meu secundário. Cara. E fica falando sozinho, né? Eu fiquei conversando. Foi a cena mais esquizofrênica. Aí, ó. Mas, assim, todo mestre passa por isso em algum momento. Todo mestre já passa por isso em algum pode momento. jogar Zilo. Como foi curtinho, foi divertido pra caralho. Porque eu só fui o mais nível de maluco que eu pude ser. Mas imagino que, tipo, pra se manter isso... Nesse caso que você tá sempre andando na companhia do seu monstro e tal, é um pouco diferente, né? Tipo, se fosse isso constante, realmente vai desgastar e etc. E é uma solução, pô, muito maneira, cara. Pra manter a interação entre jogadores. Ele solucionou um problema que eu nem sabia que eu tinha. Pô, muito maneiro, cara. Pô, deve ser engraçadíssimo, tá maluco? Vou fazer uma fanart do Gorila Stelo, mano. Só pra dizer outra coisa aqui sobre o Invasores, que eu achei outra coisa de diferente, que não tem a ver com o jogo em si, mas é essa forma de fazer o Catarse, cara, que é botar essa assinatura e você ir atualizando as pessoas, tipo... Eu não vi desses últimos financiamentos que tiveram, eu não vi essa estratégia sendo usada. Foi uma ideia que eu tive pra eu poder financiar o projeto, pra valer a pena, tipo, produzir ele 100%, né, e tudo mais, ter algo que mostrar e montar uma comunidade no processo de desenvolvimento dele. Ah, bem maneiro, cara. Que pra mim, é coisa que o que faz um RPG é a comunidade. Então, o meu objetivo é montar uma comunidade em volta de invasores, né. Você disse sobre, tipo, tentar fazer alguma coisa diferente pra combate, etc. E eu já tô, tipo assim, porra, a própria estrutura do Catarse já foi bem diferente do que eu esperaria quando você fala um Catarse de RPG. Tá bom, é aquele de sempre, com meta e etc e tal. Eu não, pô, já me surpreendeu por aqui já. Exato. Ele é um Catarse curioso, ele tem prós e contras, né? O contra é que ele gera um trabalho, que é entregar algo bonitinho no final de todo mês, e com novidades e tudo mais. O que, no final do dia, faz parte do processo de desenvolvimento de um RPG, né? Também que o problema é que o pessoal vê o conteúdo numa versão não finalizada. O que não me incomoda. Eu gosto muito de expor a realidade de produções e tudo mais. Tipo, nem tudo sai perfeito, gente. E tá tudo ok. Mas ele também financia o projeto durante o desenvolvimento dele. É como se tivesse o pessoal pagando pra ler o meu rascunho no Word, sabe? Sim, sim. E isso eu acho que é um modelo... Isso é legal. E te digo mais... Pra quem tem algum projeto que quer pôr pra frente, é uma ótima poder acompanhar e saber como é que é de perto. Isso é legal. Exato. E é também o motivo de eu criar o Fábrica de Goblins, né? Que é o segundo canal do Turma Goblins agora. O terceiro, na verdade, que tem o canal de lives. O Fábrica de Goblins é onde eu vou postar mais sobre vídeos curtos, de 10 a 20 minutos, falando sobre criação de invasores, game design, produções que eu já participei, tanto Brutal, tanto Faxinas e Fofocas, quanto... teve também o Horário Nobre, que foi um RPG que eu e os apoiadores do Turma Goblins a gente escreveu em um final de semana. Era pra ser um RPG de panfleto e saiu 30 páginas de RPG. Porra, que panfletão, meu irmão. Eu conheço uma história parecida. Né? E a gente começou sexta-feira, terminou segunda, enviou pro Twitter, ele é gratuito pra todo mundo, é o Horário Nobre, que é um RPG de novela que se joga com relógio. Olha. Então o aleatrizador é você olhar pro relógio na hora e ver os dígitos. E é bem, bem, bem divertidinho, assim. E eu criei esse canal pra contar um pouco mais sobre como é esses processos de desenvolvimento e assim vai.
como agora nós estamos falando das coisas que você faz, né? Todas as 300.000 coisas que você faz, conta pra gente um pouquinho sobre o RPGpedia. O RPGpedia é provavelmente, quase certamente, o maior projeto que eu tô hoje em dia. É um projeto que é encabeçado pelo Bruno Sarge, o fundador e criador do Cris Ordem Paranormal, né? O site de automatizar a Ordem Paranormal. Hoje um dos maiores sites de RPG, de jogar RPG do mundo. É por volta do quarto, assim, variando dependendo do mês. O Bruno me chamou pelos meus contatos e especialidades em tocar projetos e tudo mais, para ajudar ele a encabeçar o próximo passo do que o Cris seria, né? O Cris, ele foi uma plataforma que vem desde da formação do Bruno em engenharia de software, de estudar como usabilidade de usuário e outras maneiras de se pensar mesas virtuais de RPG e fichas digitais de RPG podem ser feitos. Uma análise longa que ele fez e que a gente continua fazendo, e o Cris foi um teste disso, né? Um bonito teste de 2-3 anos que deixou bem claro que as propostas e as teses que foram pensadas estavam corretas. Ele ficou gigantesco, ele até no meio de fichas digitais, né, do Ordem, ele se sobressaiu, né? Pô, que maneiro. E demonstrou, né? Claro, como eu comentei, ele hoje em dia é o quarto maior plataforma de jogar RPG do mundo. Então ele estourou de maneiras absurdas, assim. E só tendo um RPG dentro dele, né? Só o Ordem. Uma coisa que a gente estudou bastante, e a gente quer trazer essa ideologia que ajudou a fundar o Cris para outros RPGs. E para uma plataforma que resolva muitas das dores de cabeça que a gente tem no meio de RPG hoje em dia. A RPGpedia se baseia em 3 grandes pilares, que jogue, colecione e explore. É um lugar para você jogar os seus RPGs, é um lugar para você colecionar os seus RPGs, que a gente sabe que é uma parte muito importante do hobby. A vibe de colecionar, ter o seu livro e tudo mais. E a parte de explorar RPGs, conhecer novos RPGs, conversar com o pessoal da comunidade, fazer parte da comunidade do RPG. E a RPGpedia vem pra sanar todas essas falhas, pra gente não ter que mais entrar no Twitter ou no Instagram pra ver as notícias de RPG. A gente tem um lugar bonitinho pra gente poder explorar e conhecer novidades e também ter nossos conteúdos, né, nossos produtos digitais organizados em um só lugar e não só na nossa pasta RPGs PDF do computador, que eu sei que todo mundo aí tem. O meu Notion é lotado. Exato. E um lugar para você jogar com qualidade, com facilidade, com acessibilidade, porque a gente sabe que muitos VTTs aí, muitas mesas virtuais, né, não rodam bem no computador de muitas pessoas e Deus me livre se rodam no celular, né? Oi, celular é complicado. Que é uma coisa que estamos prometendo e estamos entregando. O Cris funciona no celular, tá? Você pode entrar agora. Foi disponível a primeira versão. Só que aí, no caso, disponível pra quem apoia ou vai estar liberado? Disponível pra todo mundo. Aquilo é só uma demo. Já vai estar o link do podcast, hein? O que a gente tá falando aqui é o bombonzinho na frente da Copenhagen pra você descobrir que você comeu o pior chocolate da sua vida, né? E nunca mais esquecer daquele bombonzinho. É uma demo pra todo mundo jogar. É a amostra grátis ali que vai durar até os meados, finzinhos ali de junho, que é onde vai abrir o novo financiamento o financiamento coletivo da RPGpedia, junto com a beta fechada para apoiadores dela. Ah, show. Não, então calma aí, peraí então, só pra deixar mais claro ainda. Dia 16 de maio lança essa demo, mas ela vai acabar quando? Porque se esse programa sair dia 26, talvez já tenha acabado também. Eu vou confirmar a data, mas a gente vai avisar isso nas nossas redes sociais, então podem seguir lá na RPGpedia ou RPGpedia BR em todas as redes sociais. Beleza. A gente vai avisar quando ela acaba, mas ela acaba ali pertinho do final de junho, que é quando vai sair a nossa beta fechada para apenas os apoiadores. E junto da beta fechada vai sair um novo financiamento coletivo de quem não pôde apoiar nosso primeiro financiamento coletivo poder entrar agora. Então, por questões temporais muito complexas, a viagem no tempo é muito perigosa. Você que está ouvindo no lançamento ou no primeiro final de semana, fique de olho
Siga nas redes sociais, você se não Qualquer seguir, coisa, haha, o tá Ricardo do fudido. futuro vem aqui dar um recado pra gente. Mas só pra deixar claro aí que a situação, você tem que estar ligado nas redes sociais. Exato. Vai estar aberto no rpgpedia.com. Se você estiver ouvindo aí, vai rpgpedia.com, você já vai entrar. rpgpedia.com, fica ligado. Mas, cara, você falou sobre acessibilidade e, assim, é uma coisa que falta nos VTTs, cara. Porque muita gente acha, é muito simples e tal, não sei o quê. Não é muito simples pra todo mundo. Não é. Não é acessibilidade não só no sentido de como funciona, né, e poder rodar nas plataformas que a gente quer que rode, mas também ser intuitivo de usar, né. Eu acho que isso vem de um problema, eu entendo a necessidade disso, mas a maioria dos VTTs hoje em dia no mercado, eles terceirizam a automação de RPGs e tudo mais. Por exemplo, quem faz a automação de Tormenta é a própria Jambô, em muitas plataformas, assim. E eles têm que pagar alguém pra fazer isso e tudo mais. E vira uma parada que, por toda essa terceirização e tudo mais, se transforma em uma coisa que não tem tanto o cuidado esperado, pra mim, de usabilidade do usuário, que é uma equipe de design, de programação, de game design também, pode fazer com um olhar um pouco mais assíduo sobre como pessoas estão jogando, também com testes, feedbacks e tudo mais. Transformar realmente uma parada um pouco mais formalizada a automação de RPGs e a experiência de RPGs no meio do RPG brasileiro. E espero que futuramente internacional, né? Era isso que eu ia perguntar, se você pretende traduzir mais idiomas. É uma intenção nossa, sim, é um passo grande que a gente vai tentar fazer a partir do lançamento. Começar a pensar muito a partir do lançamento, mas agora eu tô trabalhando muito com a equipe pra gente estruturar o site, ter uma base muito boa dele pra ir dar esse próximo passo. Não quero dar um passo maior que a perna, né? E a gente tá sempre com muito cuidado pra lançar a melhor coisa possível. É um projeto ambicioso, de fato. Com certeza. E ó, Tem que fazer direito, né? Fazer com calma. Exato, E tal, e já... certamente ambicioso. para os nossos foda. ouvintes de Portugal, ó, vai ficar muito mais barato pra vocês do que as outras plataformas. Para os ouvintes de Portugal, fiquem ligados e a maldição chega em vocês também, tá? Tá pra ficar ligado. Eu não sei se eu posso prometer. Eu não sei se eu posso prometer isso, eu não tenho certeza o valor dessas plataformas. E também temos a análise completa do valor das coisas, né? E poder o pagamento internacional. O Ed é conhecido por fazer promessa maluca, então você pode prometer algumas paradas também aqui, sem problema nenhum, sem comprometimento. O Ed não faz parte da equipe da RPGpedia, gente. Ed, promete aí por ele, Ed. Promete uma coisa aí que eu não vou dar embasamento nenhum, vai. Não, desculpa, vou refazer minha frase. Eu acredito que vai ficar mais barato que as outras plataformas. Se converter o euro pra real, fica bem mais em conta. Mas você aí de Portugal, que tá ouvindo até aqui, não fica de boa, fica ligado, porque a maldição atravessou o oceano também. Então confere a porra do site. Tô falando. Vem pra cá, pô. Vai estar tudo em português, pô. Vai tá tudo em português. Exato. Não é a tradução mequetrefe. Confere o site, pelo menos, pô, pelo amor dos deuses. Dá uma olhadinha, exato. pô. Dá uma olhadinha. Mas a gente tem o plano de internacionalizar. E internacionalizar não é só traduzir, né? É toda a questão do pagamento, de acesso, de servidores, para aguentar a carga de tudo isso. E também fazer direito, sabe? Não é só uma coisa que a gente não quer fazer, sei lá, botar uma IA pra traduzir tudo e vida que segue, não, sabe? A gente quer fazer com capricho e todos os trâmites necessários. E o mercado de RPG funciona aqui de uma maneira e funciona lá fora de outra. E é tudo um trabalho a ser feito, até talvez ter uma equipe especializada para esse estudo todo da internacionalização. A gente tem uma equipe de jurídico maravilhosa que já ajuda bastante a gente nisso. E é realmente um passo que eu estou sedento para fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer ele com calma. Senão eu vou tropeçar na minha própria perna. Tem que fazer com calma pra não dar erro, né? A gente vê tanto projeto aí que sai apressado, cheio de furo, tipo, em diversas mídias, né? Porque, tipo, acho que na de games acho que é das mais comuns que a gente vê esse tipo de coisa. Então Exato. a gente sabe que num projeto, quando envolve muita gente, tipo, existe muitas áreas misturadas ali pra administrar, tem que fazer um negócio bacana. E vai ficar bacana, vai ficar show. Atualmente, o meu objetivo é finalizar a plataforma, né? Quer dizer, ela nunca é finalizada, né? Ela tá em constante desenvolvimento, mas lançar ela, né?
E também trazer o máximo e, se possível, todas as editoras possíveis de RPG para a plataforma, para todo mundo estar ali junto, unidos e seguindo em frente em qualidade e trabalho. A gente já tem vários parceiros incríveis, né? A RPG com Nozes, a Jambu, a New Order e múltiplos outros. É uma lista gigantesca, Lampião. Eu sempre começo a listar e eu me arrependo, porque quem eu não falar vai ficar bolado comigo. Mas tem a galera incrível, vocês podem acessar nosso Instagram lá, que tem todas as informações. E quando lançar agora a beta, vai ter na nossa landing page também todos os nossos parceiros bonitinhos, pra vocês poderem ver direitinho. E o bom é que no Brasil tem muito produtor, né? Muita editora, produtores e tal, de muitos RPGs variados, né? Então você consegue lançar a plataforma já bem recheada, né? Não, a gente tá lançando, a gente já tem mais de 100 sistemas dentro dela. Pô, maravilha, não todos automatizados, claro. Nosso trabalho de automação, ela é para sistemas específicos, é um trabalho que requer um tempinho, né? Mas a gente vai ter lá para você adquirir, ter a aba de comunidade, ter a aba de notícias. É uma coisa importante pra gente. Vou jogar Tormenta, né? E aí quando você vai jogar o Tormenta, você vê lá na página do Tormenta que tem, lançou um suplemento. Nem sabia. E você não vai perder novidades de... Acontece muito disso, a gente jogar um RPG e nem saber o que tem de extra pra ele, né, oficial. Então aqui não vai ser mais esse problema, a gente vai ter páginas de loja bonitinhas, vamos ter área também pra vocês conferir essas coisas, fazerem reviews e botar essas reviews nos seus perfis. E nos perfis vocês vão poder botar quais seus RPGs favoritos e conectar com pessoas e customizar ele como você quiser e botar moldurinha e bannerzinho e tudo pra botar a sua cara no meio do RPG, né? Sonando basicamente uma rede social, né, de RPG ali na sua própria forma, né? Aquelas redes sociais de review e interação. E assim, eu acredito que essa vai ser uma ferramenta muito boa para todo mundo, que eu consigo já prever pessoas fazendo financiamento coletivo dos seus RPGs, podendo falar que, olha só, dependendo de como for, o nosso jogo vai poder estar no RPGpedia. Pô, isso é muito legal, cara. Isso é uma coisa que já tá acontecendo, a gente já tá em conversas com alguns RPGs que estão pra vir aí em financiamento coletivo e a gente deu uma lida e analisada neles e já passamos os valores de aporte e financiamento que a gente necessitaria pra automatizar tudo pra eles, assim. Então vai ter alguns RPGs aí que vocês vão ver lançando aos poucos com metas estendidas para poder automatizar eles dentro da plataforma. O que vai ser bem interessante. Eu quero ver como o público reage a isso, né? Ainda não rolou isso, mas a gente vai começar a ver metas estendidas ali, RPGpedia, né? Então vai ser bem, bem interessante. Pô, cara, que iniciativa maneira, cara. Parabéns, mano. Que ideia. Eu agradeço. Veio muito do meu querido Bruno Sarja, mas eu digo que pra mim, o meu trabalho na RPGpedia é uma continuação espiritual do meu trabalho no Da Vinci Awards, que sempre o objetivo foi unir a comunidade em algo sobre a celebração do RPG. Mesmo que o Da Vinci Awards não continuou, a alma dele continua por mim, né? O meu trabalho nele continua através do que a RPGpedia vai ser, né? E eu espero conseguir trazer esse esmero e carinho que eu tenho para RPG, para o RPG de todo mundo que esteja na plataforma. Então... Pô, eu acho que depois dessa não tem como encerrar melhor, cara. Ficou alguma dúvida? Não, acho que não. Pô, eu nem tava ligado no Too Many Goblins aqui, no Invasores. Porra, eu quero jogar com o meu, porra, eu quero com o meu gorila Stella. Olha aí no chat. Eu vi depois aqui no chat do Nakal. Cara, muito maneiro, tava... A cabeça do bicho ator é muito foda. Foda mesmo. Pô, imagina, porra, um gorilão com esse formato aí. Dá pra fazer. Caralho. Isso é uma graça do Invasores. Os Invasores têm formas diferentes, né? O seu Dragastella é diferente do Dragastella do seu amigo, é diferente do Dragastella do seu outro amigo. Cara, muito maneiro. Maneiro mesmo. Pô, Ed, acho que é isso aí, pô. Não tem como... É isso aí. Bom, gente, chegamos ao final desse bate-papo incrível. Ô, Bruce, vou te falar. Se o Ricardo não fosse brigar comigo, eu ficaria fácil aqui mais umas 2-3 horas conversando contigo. Já tô editando dessa semana de que tem 2 horas de bruto. Me ajuda aí, Ed. Não. Eu gosto que os podcasts mais demoram é o que o editor participa. É foda. Eu não me ajudo. Então ele nem pode reclamar muito comigo, não. Nesse caso não. É triste. Mas, ó, Bruce, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Espero de verdade ter você aqui mais vezes. Sempre que você é só chamar. Se tiver alguma ideia maluca, fala, gente, tive uma ideia aqui, acho que fica legal, vale um podcast? A gente vê o que a gente pode fazer.
Perfeito, perfeito. Eu agradeço muito o convite, foi super divertido. Eu me senti super acolhido e bem recebido Pô, aqui. que bom, cara. Que bom que você gostou. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Se gostou tanto quanto eu, você gostou pra caralho. E gostaria de voltar mais vezes. Vão ter novos projetos, vão ter novas novidades. Claro. Vai ter invasores quando tiver em financiamento final e tudo mais. Então a gente volta aqui pra conversar sobre tudo isso. Talvez RPG pede de novo depois do lançamento. Sinta-se à vontade, minha DM é sempre aberta e é sempre ótimo conversar sobre essas coisas. Eu adoro falar sobre mim mesmo, é sempre divertido. Então, a gente não... Pode ser mais complicado pra lançar podcast, mas a gente tá com um projeto de esse mês, pros meses à frente, começar a usar e rechear o nosso canal no YouTube. Então a gente vai fazer lives e tudo mais pra acompanhar as novidades. Vai ser até mais tranquilo de produzir coisas e conversar sobre as novidades do RPGpedia, do Invasores e o que mais vier. Em live a gente pode conversar com muito mais tranquilidade, tipo, bem mais perto das datas, e aí fazer parte dos anúncios ali, mais tranquilidade. Vai estar de portas abertas também o nosso canal. Agora eu tenho que aprender a usar um fantoche pra jogar Invasores, cara. Essa é a minha meta agora. Eu tenho que arrumar um lango-lango pra poder fazer. Nossa, essa aqui é uma referência que só os 40 a mais eu acho que vão pegar. Ai, caraca. Enfim, cara, por favor, diz aí pra gente. Faz o seu jabá. Esse tempo é seu. Ó, divulga os links. Divulga Vou divulgar. os links a gente vai colocar. Vai colocar tudo. Só quero ressaltar que a divulgação de links está sob a bênção do Dragão Maldição, que é uma contradição danada. Mas está. Então, tudo que ele fala dos links aqui, se você tá ouvindo até essa parte, se você não ouviu, você já tá ferrado. Você nem sabe que você tá ferrado. Mas se você ouviu até aqui, fica ligado, hein? Fica ligado que tu vai dar uma tropeçada na calçada essa semana. Então, ó, Olha, presta atenção. Você pode encontrar todo o nosso conteúdo lá no Too Many Goblins, TOOMANYGOBLINS, Too Many Goblins, que tem no YouTube, tem no Twitter, tem na Twitch, tem no Instagram. Lá você consegue acessar tudo nosso, você pode ver o nosso Linktree também, né? Linktree.é, é aquele link do Linktree, né? /TooManyGoblins, tudo com fácil acesso lá. Invasores você consegue encontrar para comprar por apenas R$10 a edição do mês. Lá no nosso Catarse, catarse.me/TooManyGoblins. Lá também tem várias outras recompensas, como adesivos de invasores e até assistir nossas lives desenvolvendo invasores, desenhando eles e vendo todas as coisas que a gente não usou e talvez usem no futuro. Muitos spoilers também tem nossas lives aí por apenas mais R$5, além do PDF, né? E sobre a RPGpedia, você pode ver tudo da RPGpedia em RPGpedia ou RPGpedia BR. Quando estiver já lançado aqui esse podcast, espero que já tenha o rpgpedia.com para vocês verem. RPGpedia é exatamente como se fala, RPGpedia de enciclopédia. E espero ver vocês todos lá, acompanhando as novidades, dando feedback, trazendo críticas, trazendo sugestões, trazendo quais sistemas vocês querem que apareçam lá. E mesma coisa para invasores. Eu quero que vocês joguem, falem bem, falem mal, mas eu quero que vocês consumam, joguem, vejam mais sobre, comentem. E eu quero saber o que vocês estão achando sobre e o que eu podia fazer para vocês gostarem mais ainda. E eu vou fazer o meu melhor para isso. É um prazer, gente, estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. É isso, eu sou o Bruce Barbosa, do Too Many Goblins, da RPGpedia, do Brutal RPG, que já vai lançar, e do Invasores RPG. E várias outras coisas, Antigo Debate Awards, e blá 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 blá, e várias outras. Então, ó, gente, tem um monte de coisa legal pra acompanhar. Tem um monte de coisa que já tá pronta. Mais ou menos pronta, né? Que o Invasores... Mas, gente, R$10, cara. R$10 aqui onde eu moro não compra uma coquinha gelada. Não, a coquinha compra. A de 2 litros não. De 2 litros depende do que você tá comprando. Aqui onde eu moro, gelada, não compra. R$10. Não cobre, é difícil. Então, é isso. Agora que já temos os jabás do convidado, é a vez do nosso jabá. Nosso novíssimo jabá. Por favor, Ricardo, as honras. Você, seu Biltre. Seu pulha. Que não clicou no link. Você tá ferrado demais. Você não sabe escrever Covil do Dragão na rede social. Você tá de sacanagem com a minha cara. Covil do Dragão. DU. E aí a questão tem um link aí. Você vai clicar no link do YouTube. Por quê?
Porque a gente vai fazer live. A gente vai produzir uns negocinho maneiro em live. Por questões temporais confusas na minha cabeça, a gente já pode estar produzindo. Mas eu vou conjugar o verbo aqui numa situação diferente. A gente vai produzir. Diferente de mim, ele não fica prometendo. Então, Nem é fica... porque a gente não é porque a gente tá gravando antes, mas... Então, fica ligado, seu Biltre, seu safado, seu invasor de covil. Essa é a maior ofensa que um dragão pode dar, seu invasor de covil. Então, se clica no link e segue nós lá. Aí segue no Instagram. O Instagram é bacaninha. Eu sei que o Instagram tem um algoritmo bizarro, mas nos stories aparece. Acompanha nós. Aí segue ali no Blue Sky se tu usa. Tá bacana, te compartilha lá também. O Twitter é mais complicado, mas ninguém liga mais tanto. Instagram, foca no Instagram. E segue a gente no agregador de podcast que você tá ouvindo nesse momento. Segue nós. E aí você vai ter notificação quando sair programa novo, se você usar um bom aplicativo. Se você não usa o Spotify, não tem problema. Vai no Spotify rapidão e então deixa um comentário lá. A gente lê os comentários. E responde. Às vezes responde. Acho que todos, na verdade. O Ed costuma responder. Todo mundo. Dá um likezinho. A gente tá ligado. A gente vai tentar, inclusive, fazer um programa, às vezes, como a gente já fez pelo menos uma vez na primeira temporada, um programinha bacana, lendo os comentários. Então, deixa lá. A gente vai interagir com você. Se a gente não fizer o programa, então a gente vai responder. A gente gosta de ver o comentário. Esse entendeu? ano eu garanto que eu gravo o programa respondendo. Nem que seja em live o programa respondendo os comentários. Eu gravo. Pode ser em Pode ser live. Então, vai ficar legal. Não custa alguma coisa, seu safado. Tu já tá vindo aqui no Covil, tá chegando perto do meu tesouro. Porra, tô no puto, me segura não. Não me segura não, Ed. Falando em custar alguma coisa, se você realmente é um fã do Covil Dragão, se você é um Covil Lovers, agora, eu gostei do nome também. Se você é um Dragonete, você pode agora apoiar a gente no Catarse, olha só que legal. Você pode colaborar com o Covil Dragão, fazendo... Ou no Apoia-se. Ou no Apoia-se, é verdade. Fazendo o Covil crescer, fazendo o Covil ter mais recursos, né? E apoiando a gente, você está ajudando o Dragão Negro a comer caviar. Tem recompensas pros apoios. Tem recompensa, é verdade. Você só não gasta dinheiro. A gente interage, a gente pode ganhar novas interações. Pode se unir à comunidade. Falando de comunidade nesse programa, né? Você pode se unir à comunidade do podcast. E você lê lá e confere o que te atrai melhor. E aí você deixa de ser um Biltre, um aventureiro safado, e começa a se tornar um dragão. Dá pra entender? Ou eu vou ter que gritar pra você de novo? Vou ficar Se você se tornar um dragão, você pode conseguir itens forjados diretamente pelo dragão aleatório e o dragão maldição. Itens de garbo e elegância. E os itens não são amaldiçoados, a princípio. Então, jabá feito. A gente vai se despedir agora. Digam tchau, pessoal. Tchau, Biltres. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.